O programa Quarta Dimensão está na telinha da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. O pregador interrogava: como exigir que criança ignorante quanto ao valor do pi resolva problemas ligados à ciência dos números? Eu imaginei que ele se convertera à doutrina evolucionista. Não foi desta vez, porém. Dali a pouco ele retomou a letra mortífera da Bíblia e culpou o pecado de Adão, incitado por Satanás, é claro, que o Satanás está sempre junto com eles. 6.000 anos depois do fruto devorado, Satanás ainda vive em torno de pecadores. É a coisa mais ridícula que se possa conceber. Eles dizem que no Éden todos nasceram perfeitos e a desobediência destruiu a perfeição. Que poder tem este Satanás deles? A criança ignorante quanto ao valor do pi, se nascesse no Éden, já ostentaria diploma de professora de ciências nesta doutrina esdrúxula. Em vista do pecado de Adão, disse o pregador, somente a prática da religião verdadeira nos livrará. E assim, meus amigos, nós vamos ter que conviver com isto. Quando Jesus disse aos apóstolos: vós fareis as obras que eu faço, e maiores ainda, a promessa não foi para amanhã, a promessa foi para o futuro. Fareis é o verbo. O Nazareno poderia apetrechá-los na mesma hora e torná-los doutores. Se assim não fez, isto sinalizou que o carisma dependia deles, do esforço deles. O Evangelho decreta: sede perfeitos. Nada autoriza a entendermos que Deus nos fará perfeitos, usando varinha de condão. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz para nós nos esforçarmos para alcançarmos a perfeição lá num determinado tempo, muito para frente. Agora nosso tema: sangue azul ou vermelho? Você escolhe. Jesus transformou água de fontes humanas em precioso vinho para desfazer o vexame dos pais daquela noiva. A história da vida de Jesus representou crônica de conquista de amigos de todos os tipos, especialmente aqueles de sangue vermelho. Jesus tinha simpatia por eles. Para estes, o mestre sempre dedicou grande atenção, vocês poderão notar pelo Evangelho. Ele participava de jantares ao lado de comensais pouco recomendáveis, ao ponto de que determinou censura pela presença daqueles gajos. Estando em casa, sentado diante da mesa, alguns publicanos e pecadores vieram e tomaram assento ao lado de Jesus e dos seus discípulos. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Perguntaram os fariseus. Ouvindo a interrogação, Jesus lhes disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, não holocaustos. Eu não vim chamar os justos,
e sim os pecadores. Mateus 9, versículos 10 a 13. Essas palavras misericórdia quero e não holocaustos são palavras de Jeová transmitidas no livro de Oséias, capítulo 6, verso 6. O mestre as utilizou para apontar a verdadeira prioridade que a observação dos representantes do Sinédrio deixara de registrar. Eles o acusaram de não enxergar o procedimento incorreto daquelas pessoas. Jesus devolve a censura, mostrando que a misericórdia deveria ser colocada acima dos sacrifícios rituais que os fariseus praticavam com exagerada frequência. Jesus reavivava a memória deles, apontando-lhes aquela virtude mais alta que desaparecera dos seus corações. Misericórdia quero e não holocaustos é afirmação suficientemente poderosa para destruir recalcadas demonstrações de intolerância. Dizem que os nobres têm sangue azul, dizem. Pelo andar da carruagem, nosso rabi demonstrou acentuada preferência pelos plebeus de sangue vermelho. Como expressou Victor Hugo no seu livro Os Miseráveis, entre Gavroche e o príncipe herdeiro da França, eu ficarei sempre ao lado de Gavroche. Gavroche era um menino de rua. A opção pelos mais fracos é característica das almas fortes. Ninguém esqueça as palavras de Jesus. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Eu já encontrei este texto traduzido da seguinte forma: eu não vim convidar os piedosos, mas os irreligiosos. Parece que nesta versão se expressa melhor a personalidade do Filho do Homem, que na cidade de Jericó preferiu hospedar-se na casa de Zaqueu. O odiado Zaqueu foi o escolhido. Zaqueu era de pequena estatura e antecipou-se à chegada de Jesus, subindo num sicômoro para enxergá-lo melhor. Ao passar por baixo da árvore, Jesus se deteve e, olhando para cima, lhe disse: desce depressa, Zaqueu, pois me convém ficar hoje hospedado em tua casa. Lucas 19, versículo 5. Zaqueu era alguém de sangue vermelho, que não frequentava a sinagoga, nem era convidado para eventos comunitários. Todos o desprezavam, e Jesus foi parar exatamente na casa dele. Diz o Evangelho que o mestre foi criticado naquela ocasião por preferir a hospitalidade daquele ímpio, inimigo da religião de Moisés. Diz o texto: todos os que presenciaram este episódio reclamaram que Jesus se hospedara com homem pecador. Lucas 19, verso 7. O mestre, todavia, não costumava pedir licença para tomar atitudes. E se vocês ainda não se encontram convencidos da opção do nosso rabi, lembramos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu da primeira fila, de assentos, ele de pé, todo emproado, mostrava as suas qualificações de crente exemplar. Realmente ele cumpria tudo. Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano que aí se encontra. Eu jejuo 2 vezes por semana e entrego o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano não ousava sequer erguer os olhos, mas batia no peito dizendo:
Manifesta a meu favor a tua misericórdia, meu Deus, pois não passo de miserável pecador. Lucas 18, versículos 11 a 13. Diante destes dois, um deles de sangue azul, outro de sangue vermelho, alguém poderá apontar qual terá sido preferência do nosso rabi? O Evangelho nos conta o resto da história. Informa a quem deseja ouvir que o publicano desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 14. Entre o fariseu que pagava dízimos e jejuava regularmente, e o publicano que não frequentava o templo, este mesmo Jesus optou pelo publicano. Em muitas ocasiões, o Nazareno demonstrou esse seu lado avesso à hipocrisia ritual, revelando sua natureza contrária a todo tipo de falsidade. No Brasil, as estatísticas do IBGE demonstram crescente presença de criaturas de sangue vermelho, que resistem ao formalismo de grupos. Eles vivem sem algemas. Não são anticristãos, nem antirreligiosos, nem anti-coisa alguma. Simplesmente, eles preferem seguir o exemplo de Jesus, cujo sermão famoso foi pronunciado não no templo, mas no sopé da montanha. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos especialmente os apreciadores de análise por escrito para acessá-lo. Ficaremos imensamente agradecidos pelos seus comentários com seus amigos sobre nossas palestras e pela recomendação de que as procurem no YouTube. Vocês nem queiram saber o favor que me fazem. Em nosso site, nas páginas Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2, meu querido neto Ricardo linkou títulos de palestras, o próprio título da palestra, permitindo acesso com simples clique. Damos preferência ao trabalho denominado Jesus ordenou o trabalho no sábado, que é campeão quanto ao número de acessos, mas não é só isto. Nessa exposição, inúmeros problemas bíblicos são esclarecidos. Vale a pena assisti-lo, portanto, você ficará conhecendo a interpretação adequada para as palavras de Jesus. Eu não vim destruir a lei. Está tudo esclarecido lá. Intensa divulgação compensará os esforços de equipe pequena, em número, mas inexcedível na semeadura de sadias orientações. A gravação do programa Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e transmitida ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. A transmissão ocorre mais ou menos às 10 horas da manhã de quarta-feira, às quartas-feiras. Agradecemos ao Fernando, ao Zubi e ao Everton pela valiosa ajuda e acolhimento fraterno. Muito obrigado a eles. Agora a continuação do nosso tema de hoje. Sangue azul ou vermelho? Você escolhe. Quando orares, exclamou Jesus,
entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te dará a recompensa. Mateus 6, versículo 6. Esta é a fórmula verdadeira de orar, recomendada por Jesus. Se assim não fosse, o mestre não a teria incluído no mais importante de todos os seus sermões. Quando orares, entra no teu quarto. Mateus 6, versículo 6. Desde o momento que Jesus decretou este procedimento, ele validou o recinto sagrado dos lares como recanto de adoração e contato íntimo. A mulher samaritana, caríssimos, quis saber onde se encontrava o local adequado para o culto da divindade. E Jesus esclareceu. Podes crer, mulher, que a hora vem, quando nem neste monte, nem no templo de Jerusalém, adorareis ao Pai. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem espiritualmente. João 4, versículos 21 e 24. A hora vem, disse Jesus, e pouco adiante ele confirma, e já é chegada, quando os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Esses dias eu escutei alguém dizendo que Deus é uma pessoa. Imagine só, e era um sujeito pregador, meu amigo. Imagine, Jesus disse aqui para a mulher samaritana que Deus é Espírito, e esse gajo lá querendo transformar Deus em um sujeito com fígado, com bofe, com estômago, com pâncreas, com tudo, que é absurdo isso, mas tudo bem, cada um. Agora, porém, é Jesus quem fala. O culto a Deus e o nosso diálogo com Ele deverá ocorrer de forma singela, em nossos recantos mais aconchegantes. As palavras são claras de tal maneira que será impossível modificá-las. E fica injustificável fazer trabalhosas campanhas de arrecadação de fundos, quando o próprio Evangelho simplifica tudo. A igreja nossa é a nossa casa. É o templo do Deus vivo. Nas palavras de Jesus, nem neste monte, nem no templo de Jerusalém adorareis ao Pai. Essas palavras se encontram lá no Evangelho de João 4, versículos 21 a 24. E o Nazareno completa o ensinamento recomendando que o cristão recolha-se em prece no seu próprio quarto de dormir. Existirá refúgio mais aconchegante do que este? Jesus se isolava no ermo para conversar com Deus. Jesus não gostava muito desta exibição que muitas pessoas transformam as suas orações. Jesus preferia realizar pregações na base das montanhas, em contato direto com aquelas almas simples, de sangue vermelho, não esqueçam. Os cristãos primitivos usavam as catacumbas de Roma para as suas reuniões de estudo e de troca de ideias sobre as consolações do Evangelho. Nunca lhes faltou a presença do Espírito Santo naqueles locais insalubres e acanhados. Mesmo porque, como diz o Evangelho, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vocês acham que se justifica onerar os seguidores com construções faraônicas para a satisfação de vaidades pessoais? Se aquela figurinha que gosta de aparecer consultasse o apóstolo Paulo, a Bíblia responderia para eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens.
Atos 17, versículos 17 a 24, palavras do apóstolo Paulo. Essas palavras proferidas em Atenas foram corajosas críticas aos inúmeros templos e deuses que aquela cidade ostentava. Esses templos foram imitados pelos sacerdotes. E a coisa continuou do mesmo jeito. Paulo poderia apontar a pouca serventia daqueles elefantes brancos, porque o cristianismo no seu tempo dispensava estes artifícios. A influência pagã depois do imperador Constantino é que fez retomar o costume dessas construções faraônicas para agasalhar altares e promover as vaidades. E nesse mesmo pacote aparecerão sacerdotes, cada qual procurando erguer o templo maior e mais suntuoso para competir com os outros sacerdotes. A avaliação da eficiência de ministério se baseia pelo número de cadeiras que eles conseguirem colocar nas suas catedrais. A vaidade sempre custa caro. Neste caso, porém, a vaidade do líder não lhes causa prejuízo, porque o grande sacrificado é o pobre povo que desembolsa aqueles milhões. Fica oportuna a repetição das palavras do apóstolo Paulo: Deus não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Atos 17, versículo 24. Deus e o seu Cristo estão entre as multidões de sangue vermelho lá fora, no sopé das montanhas. Aquele Jesus que subia e descia pelas poeirentas estradas do pequeno país em que nasceu, está mais vivo do que nunca. Ele arrebentará as costuras de qualquer veste teológica com que quiserem vesti-lo. Nenhuma doutrina será capaz de alcançar o seu patrocínio. Ele fará em pedaços qualquer tipo de algemas. Com o cotovelo irá abrindo caminho pelas multidões, se misturando com os irreligiosos, porque gosta deles. Ele os encara como homens e mulheres autênticos. O próprio Jesus é daquela estirpe. Jesus também é alguém de sangue vermelho. Já basta daquele Cristo definhado, pálido e anêmico, como alguns o imaginam. Nós preferimos a figura de Jesus bronzeado, queimado pelo sol, caminhando rápido pelas vielas de Jerusalém. Vejamos o Cristo desenhado nos evangelhos, quando de punhos cerrados pôs para correr os cambistas que comerciavam nos corredores do templo. Sintamos o extraordinário dinamismo daquele que em Nazaré atravessou ileso por verdadeira multidão que pretendia atirá-lo do penhasco. Atravessou pelo meio do povo milagrosamente, sem que ninguém conseguisse encostar-lhe as mãos. E neste encostar-lhe as mãos, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Embora nossas explicações renovadas de que a cura do paralítico de Betesda não mereceu restrições nossas pelo aspecto cura, alguém retornou com o argumento. Este argumento é aquele de fazer confusão para tirar proveito. Jesus aproveitava o sábado para fazer o bem, disse o pregador. Isso aí eu considero um pouco de demagogia. Repito que jamais usei este argumento. Não tentem colocar palavras em minha boca.
Alguém doente, independente de códigos, gozaria de atenção ilimitada de Jesus, independente do dia de semana. Confusas explicações têm sido oferecidas. Depois da palestra, Jesus ordenou o trabalho no sábado, mas a resposta adequada ainda não me chegou às mãos. Por que Jesus, com sua pureza ética, ordenou que o homem curado carregasse cama no sábado, sem a menor necessidade? Já pensou uma cama, um trombolho enorme daquele, o sujeito carregar? Isso é mais que trabalho, isso é sacrifício. Essa indagação foi argumento principal da palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado, que você também precisa assistir. De minha parte, eu tenho sido claro. Jamais admiti a menor falha por parte de Jesus. Ora, se os 10 mandamentos estivessem vigorando, Jesus teria desobedecido ao Pai Eterno, ordenando transgressão da lei. Isso é muito claro. Ele teria sido um desobediente. Afinal, nada justificaria a urgência de carregar aquele traste velho no sábado. Antes, pelo contrário, a pressa do homem curado era correr para o abraço da família. O leito seboso retardava seus passos e seu desejo era se livrar dele. Se ele pudesse, ele passava fogo naquela cama. Mas Jesus, ele respeitou Jesus, curou a sua enfermidade e ele então queria obedecer a Jesus e carregou o traste. Até hoje esta minha exposição continua sem resposta. Como Jesus pode desobedecer o mandamento da lei? Agora, desde que aceitemos que este mandamento da lei perdeu validade, tudo fica esclarecido. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje, sangue azul ou vermelho. Você escolhe. Pessoas dominadas pela raiva protestavam contra palavras que consideraram blasfêmia. Se eles o agarrassem naquele dia, a paixão e a morte aconteceriam antes do tempo. O mestre rolaria montanha abaixo numa queda mortal, empurrado por aqueles fanáticos. Ainda não era chegada a sua hora, porém. Ele impôs a sua própria força interior e se tornou inacessível ao assédio dos seus conterrâneos furiosos. Eles queriam matar Jesus de qualquer forma. É possível até que o mestre tenha se tornado invisível. Eu acredito nesta possibilidade, caríssimos. Este é o nosso Jesus, aquele que se tornaria também o nosso Cristo. Vale a pena lembrarmos as pessoas que ele convidou para o círculo de amigos diletos e entenderemos a razão de sua presença entre nós. Pedro e André, Tiago e João, 2 pares de irmãos, pescadores incultos. Mateus, coletor de impostos a serviço de Roma, com alta rejeição por parte do povo. Maria Madalena, prostituta de profissão. Joana, esposa do conselheiro do rei Herodes, frequentadora das atividades palacianas, mulher de sociedade. Saulo de Tarso, judeu com credenciais de cidadão romano, aristocrata perseguidor dos cristãos, incentivador da morte de Estevão. Judas Iscariotes, apontado no Evangelho como ladrão. No Evangelho, meus amigos.
Zaqueu, executor confesso de extorsões contra inadimplentes do erário romano. Essa é a relação histórica dos amigos de Jesus. Figuras preocupadas com a ética e os bons costumes não compreendiam o que consideravam excessiva liberalidade do nosso rabi. Havia desconfiança de que ele se tornara adversário da lei de Moisés, porque ele modificou a lei de Moisés. Alguns escandalizados torciam o nariz e desfiavam queixas contra o mestre. Mesmo depois de comprovada a traição de Judas, Jesus ainda distinguiu o apóstolo infiel pela alcunha de amigo. Amigo, ele perguntou a Judas, a que vieste? Apesar das reclamações, todavia, o mestre conservou a mesma diretriz até a última hora. Por maiores que fossem as pressões, ele nunca modificou a forma de relevar as fraquezas das pessoas humildes. Algumas palavras proferidas por ele no Evangelho são até desconcertantes. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Vejam só, aquele que tinha direito de julgar, diz, eu não vim para julgar. João 12, versículo 47. Entre todos os versículos surpreendentes do Novo Testamento, inserimos no rol dos preferidos essas palavras de Jesus. Nenhuma forma de crítica, meus amigos, será possível. Eu não aguento, mas Jesus aguentava. Jesus apontava aquelas pessoas que eram ignorantes, não eram maldosas. Que o mal não é maldoso, o mal é, acima de tudo, um ignorante, porque ele não conhece a verdade. Alguém poderá viver assim, meus amigos, sem aquela vontade de se vingar dos outros? Isto pode ser chocante e até inacreditável, mas se analisarmos a vida de Jesus, foi maneira com que ele olhava os pecadores. Quando a mulher adúltera chegou arrastada para ser julgada e condenada, o mestre tinha toda a autoridade para autorizar o apedrejamento. Ele podia ser a primeira pedra lançada. Aquela multidão de carrascos contribuía com as pedras. A sombra da legislação mosaica fornecia o teor da sentença. A hipocrisia daqueles censores desalmados respaldava o crime. Bastaria o Nazareno confirmar e a pobre mulher tombaria ali mesmo, sepultada por montanhas de pedras pontiagudas. Aqui nesta passagem nós entendemos que realmente Jesus não alimentava a menor disposição para julgar e condenar. Mas ele foi sempre assim, e ele foi além. Ele usou estratégia tão perfeita que arrancou as próprias garras do predador prontas para destruir a vítima. Bastará imaginarmos uma coisa: como seria recebida, meus amigos, negativa em apoiar a sentença contida na própria lei escrita por Moisés? Alguém poderá adivinhar o acolhimento de proibição pura e simples de apedrejamento? Jesus não acolheu. A sentença estava determinada na lei. Naquele grau de nervosismo, Jesus ficaria em perigo se decretasse sem explicações que aquilo era violência inominável, violência abominável. Se ele, num súbito assomo de autoridade, erguesse a voz e dissesse: não, eu não permito tamanha barbárie. Sim, ele poderia ter dito, porque aquela encenação era realmente uma covardia sem tamanho, mas as consequências do gesto seriam imprevisíveis. Acresce o fato que no meio daquela gente encontravam-se inimigos encarniçados, cujo propósito sempre fora destruí-lo.
Aqueles desalmados e censores estavam ali com a certeza de que o Nazareno não encontraria a fórmula para escapar da armadilha. Jesus estava na mão deles. Eles já imaginavam o jantar no fim daquela tarde, onde seria comemorada a destruição de Jesus. Manifestar-se contra Moisés, naquela altura do campeonato, seria a mesma coisa que mexer em ninho de marimbondo. Jesus seria transformado num segundo réu ao lado da mulher adúltera. Ambos ficariam sepultados naquela montanha de pedras. Simplesmente, sem qualquer dúvida, o Nazareno seria apedrejado ao lado daquela mulher. Nesta passagem, nós encontramos mais prova de que o nosso Rabi foi alguém excepcional, que desceu ao planeta para realmente nos conduzir à salvação. Posso afirmar esta verdade mais uma vez pela maneira com que o nosso Rabi escapou pela tangente. A sua estratégia diante daqueles maliciosos representantes do Sinédrio é primor de inteligência. Vejam, meus amigos, ele não foi contra Moisés, ele não foi contra a mulher pecadora, ele não investiu contra a multidão de machões com 2 pedras nas mãos, na iminência de um crime hediondo. E neste crime hediondo, meus caros, nós vamos transferir o resto do papo para o próximo bloco, porque agora nós faremos uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é uma rapidez incrível. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa A Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e dos Evangelhos. Na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, na TV Vila Velha, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Sangue azul ou vermelho? Você escolhe. Jesus foi tão sábio na sua estratégia que acabou beneficiando a todos. Vejam a cabeça, vejam a inteligência do mestre. Salvou a pobre mulher do apedrejamento. Salvou a si mesmo de choque totalmente fora do dia marcado pelo Pai. Evitou até mesmo o endividamento kármico dos seus adversários, não permitindo que eles cometessem aquele crime hediondo. Todos foram beneficiados com a sábia estratégia adotada pelo Mestre. Por mais que se analise o episódio, chegaremos à conclusão de que esta era a única maneira de escapar daquela camisa de 11 varas. Não tem outra solução, meus caros. O mestre enveredou pelo único caminho disponível nesta armadilha preparada pelo Sinédrio. Ele foi simples e claro na sua sentença, repleta de sabedoria. Aqueles bárbaros receberam ordem para lançar as pedras. Podem lançar as pedras sobre a pecadora, de acordo com as leis daquela nação. A lei mosaica poderia ser colocada em execução. Jesus abriu o caminho para eles. Poderiam atirar as pedras. Estavam todos autorizados pelo Rabi Galileu para utilizar as pedras. Grito de satisfação perpassou o recinto. Sim, o rosto vingativo daqueles fariseus implacáveis moveu-se num espasmo de incontrolável sensação de triunfo. O Nazareno fora vencido, Jesus nocauteado por eles.
De que forma o profeta da misericórdia e do amor iria explicar a morte violenta daquela mulher? No entanto, e aqui Jesus coloca a condição essencial: a primeira pedra terá que ser lançada por alguém puro e sem pecado. Depois os outros poderiam continuar o apedrejamento, mas a primeira pedra tinha que ser de alguém de coração puro. As palavras escaparam da boca do Nazareno como se fossem tochas de fogo. Quem estiver sem culpa nem mazela, lance a primeira pedra sobre ela. Ninguém se mexeu em toda aquela multidão de machões armados de pedras. Permaneceram estáticos como estátuas de pedra por alguns minutos. Em seguida, desde o primeiro até o último, foram se afastando em passos lentos, as pedras escapando de suas mãos. Ninguém conseguiu ser suficientemente hipócrita para assumir o lugar inacessível de alguém puro e sem pecado. O cargo de primeiro carrasco ficou sem dono. O nosso grande mestre venceu naquela manhã mais um inimigo além dos fariseus. Ele derrotou a justificativa da mente e do coração desta multidão de líderes implacáveis, rápidos na formulação de sentenças e de promessas de castigos. Quando Jesus disse: "Eu não vim para julgar", naquele preciso instante foi quebrada a imagem sádica do verdugo. O chicote escapou das mãos do agressor. Será que esta gente não enxerga o seu interior? Na sua hipocrisia, proclamam autorretidão e integridade e agridem com palavras perversas. Infelizmente, para esses fariseus em nossos tempos, saíram de moda o apedrejamento, a fogueira e a forca. Só restou a disposição mesquinha para tornar a religião um assunto penal. O inferno de fogo eterno faz parte desta parafernália, satisfazendo de certa maneira pruridos vingativos de alguns que se dizem de sangue azul. Sangue azul é qualificativo de origem nobre. Jesus manifestou exatidão impressionante quando desenhou com perfeição o retrato deles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro repletos de podridão. Mateus 23, versículos 27, palavras de Jesus. Todos nós somos pecadores, mas o nosso pecado se agrava quando nos tornamos hipócritas. Todos nós temos sangue vermelho da nossa incorrigível humanidade. Quando Jesus, com toda a sua perfeição, chega e diz: "Eu não vim para julgar", imediatamente deveríamos nos concentrar num ato de contrição, reconhecendo o grau insondável da nossa incapacidade. Se Jesus não veio para julgar, existirá alguém dentre nós capaz de realizar este ato? Analisem, por favor. Aquela mulher não poderia ter tombado em adultério, não fosse o assédio de alguém que abusou da sua fraqueza. E este alguém não se encontrava presente para receber o castigo. Como Jesus teria condições de julgar a mulher na ausência daquele culpado? E aqui penetramos de tal maneira no âmago do paradoxo que a própria justiça terminaria arranhada e destruída por aquelas pedras. É mais acerto que a harmonia universal fica devendo a estratégia maravilhosa que o Mestre formulou para a salvação da pecadora. No meio de todos esses laços que nos prendem uns aos outros, numa interminável sucessão de contendas, não existe lugar para condenações. Todos nós nos encontramos enredados numa troca de ações boas e más,
que ora nos beneficiam e de repente nos prejudicam. Do ponto de vista psicológico, fraternidade verdadeira envolve a subordinação dos interesses próprios aos interesses dos outros. Fraternidade é troca espontânea e generosa de perdão e de amor. As pessoas que adquirem a prática da amizade já não enxergam nada de artificial no intercâmbio. Torna-se natural dizer e fazer o que agrada aos nossos irmãos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos irmãos, que se encontram além desta câmera, uma coisa eu prometo. Peço a Deus de todo o coração que derrame sobre cada uma das famílias, cada pessoa, derrame a bênção especial da saúde, da prosperidade, da alegria de viver, da harmonia interior, de tudo que existe de bom. Mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Porque o amor é a grande consolidação da nossa paz e da nossa alegria de viver. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.